Muita gente talvez não se lembre, mas o Brasil nem sempre foi uma república, sabia? Por 67 anos, a gente viveu sobre um império. Hoje, a gente vai mergulhar justamente no momento em que tudo isso virou de cabeça para baixo. O governo provisório. Um período que, olha, derrubou uma monarquia inteira e tentou, do zero, construir uma nova nação. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma estrutura de poder, que durou quase 7 décadas, simplesmente desmorona? Pois é, não foi uma coisa só, um único evento. Foi mais como uma panela de pressão com várias tensões se acumulando até que explodiu. E a resposta para essa pergunta tem um pouco a ver com isso aqui. O fim de um império se parece com uma demolição completa. Você joga fora os símbolos antigos, como a bandeira, e o mais importante, você promete um conjunto de regras totalmente novo para todo mundo. Então, para a gente entender como a República nasceu, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como o Império morreu. E olha, a queda da monarquia não foi algo que aconteceu assim, da noite para o dia. A base do Império estava, digamos, um pouco rachada em 3 pontos principais. Primeiro, a gente tinha crises políticas e institucionais que foram enfraquecendo a imagem do imperador. Ao mesmo tempo, os grupos republicanos começaram a ganhar muita força, se articulando e propondo abertamente uma outra forma de governo. E aí veio o golpe de misericórdia, a abolição da escravidão. Isso quebrou o pacto que a monarquia tinha com a elite dona de terras, deixando o imperador sem seu principal pilar de apoio. Certo. Com o império fora da jogada, a primeira grande tarefa do novo governo era criar uma nova identidade para o Brasil. E por onde se começa isso? Pelos símbolos, claro. Pensa só, para que as pessoas acreditem num sistema novo, elas precisam ver, precisam sentir essa mudança. Símbolos, como uma nova bandeira, são fundamentais para dizer, olha, aquilo que era antes, acabou. Agora o futuro é outro. E a grande inspiração para essa nova visão de futuro foi o positivismo. A ideia central, como a gente vê aqui, era quase científica. Acreditava-se que a sociedade podia ser melhorada através da razão e da ordem, e que o Estado seria o grande engenheiro desse progresso. E foi dessa filosofia que saiu o lema que todo brasileiro conhece de cor. Ordem e progresso não é só uma frase bonita, não. É o resumo perfeito do ideal positivista que os fundadores da República sonhavam para o Brasil. A ideia era, primeiro a gente estabelece a ordem para depois alcançar o progresso. E isso tudo nos traz de volta para ela, a nova bandeira. Cada pedacinho dela foi pensado para representar essas novas aspirações. E o lema positivista, ordem e progresso, foi parar bem ali no meio, como se fosse o coração pulsante dessa nova nação. Mas, claro, não dá para construir uma nação só com símbolos. O governo provisório fez uma aposta muito ousada e bem arriscada na economia para tentar modernizar o país. E essa aposta levou a uma crise famosa, o encilhamento. A ideia, no papel, parecia genial. Foi liderada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Para industrializar o Brasil num piscar de olhos, o governo simplesmente autorizou os bancos a imprimir dinheiro em larga escala. O objetivo era nobre: injetar um monte de crédito barato no mercado para financiar novas indústrias e acelerar o desenvolvimento. O que poderia dar errado, né? Bom, o que aconteceu foi um efeito dominó desastroso. Imprimir dinheiro sem ter um lastro, uma garantia, em vez de só estimular a indústria, criou uma onda de especulação. Começaram a surgir empresas de fachada só para pegar esse crédito fácil, e isso criou uma bolha gigantesca que, quando estourou, virou inflação galopante e uma estabilidade financeira terrível. E no meio dessa confusão econômica toda, o governo provisório ainda precisava cumprir a sua principal missão: dar ao Brasil a sua primeira Constituição republicana. E esse era o grande objetivo, o ponto final de todo esse período provisório. Era a hora de criar o Manual de Instruções do Novo País, uma Constituição que ia definir os poderes, os direitos e os deveres de todo mundo dentro do novo regime republicano. E olha só que interessante essa comparação que mostra uma das maiores mudanças. Na monarquia o voto era censitário. O que isso quer dizer? Que era baseado na renda, ou seja, só os ricos votavam. Já a República, como a gente vê aqui do lado direito, trouxe eleições diretas e acabou com essa exigência de renda. Parece um avanço e foi, mas tinha limites. O voto ainda era aberto, não secreto, o que facilitava a intimidação. E a grande maioria da população, como mulheres, analfabetos e soldados de baixa patente, continuava de fora. Isso tudo nos leva à parte final da nossa análise. Com todas essas mudanças, uma pergunta muito importante continua no ar. O nascimento dessa república foi algo realmente popular? A verdade que os documentos da época mostram é que a proclamação da República foi em grande parte um movimento das elitas militares e civis. A população em geral assistiu a tudo de forma bem passiva, sem se envolver diretamente no processo. E é com essa reflexão que a gente termina.
O governo provisório fez o trabalho dele, montou a estrutura da República, com Constituição nova, novos símbolos, novas políticas, mas a falta de participação popular, ali no comecinho, deixou uma pergunta que ecoou por décadas. A base da República foi estabelecida, ok, mas ela foi construída para quem de fato? LD Carneiro.